Olá! Na aula de hoje, nós vamos apresentar uma maneira sistemática para resolver problemas da resistência dos materiais, que é o método dos deslocamentos. Nós veremos que a barra pode ser entendida como uma mola linear e ver como essa simplificação pode ser usada para resolver problemas de forma sistemática. Na aula de hoje, nós vamos obter equações simplificadas para barras, a partir da solução das equações da teoria técnica e usar essas equações simplificadas para resolver problemas hiperestáticos de forma sistemática. Essa maneira sistemática é o que nós denominamos método dos deslocamentos. Embora as equações da teoria técnica modelem adequadamente barras em tração e compressão, uma análise simplificada pode ser feita se a barra atende a algumas hipóteses simplificadoras. A primeira equação diferencial da barra relaciona os deslocamentos com a força interna N de x. Assim, o deslocamento total da barra, ou seja, a variação total no seu comprimento, é a integral de 0 a L de N sobre EA dx. Se N sobre EA é constante, então delta é NL sobre EA. Lembrando que a força de uma mola linear é proporcional ao seu deslocamento, nós podemos identificar a rigidez equivalente de uma barra como sendo EA sobre L. Naturalmente, isso pode ser estendido para barras com N sobre EA constante por partes, isto é, barras sujeitas a forças axiais pontuais ao longo do seu comprimento ou cuja área ou propriedades variam abruptamente. Ou seja, a variação total do comprimento da barra é a soma da variação do comprimento de cada segmento da barra. Vamos ver isso mais detalhadamente num exercício que pede as reações nos suportes A e C dessa barra biengastada, cuja seção transversal varia de um segmento da barra para o outro. Vamos ver nesse exercício como modelar essa variação abrupta da área da minha barra. Como que eu considero essa área que varia com x? Para x entre 0 e 2a, a área é um valor, e para x entre 2a e 3a, a área é outro valor. Essa área não é constante ao longo do comprimento, mas ela é constante por partes. Qual equação diferencial que eu vou usar? Vamos resolver esse problema usando as equações da teoria técnica e ver a dificuldade de tratar esse problema. Bom, como a barra é contínua por partes, nós vamos usar essa equação diferencial. Só que nós vamos escrever essa equação diferencial para cada segmento da barra. Então, eu vou ter aqui a minha barra 1 e aqui a minha barra 2. Então, eu vou ter uma equação EA1 d2u dx2 igual a menos P1 de x e EA2 d2u dx2 igual a menos P2 de x. Cada uma dessas equações vale para a barra 1 e para a barra 2. Como não tem nenhuma força ao longo dessas barras, P1 e P2 é zero. Só tem essa força pontual exatamente na interface aqui, nos limites da barra 1 e da barra 2. Então, as equações são EA1 d2u dx2 igual a zero, EA2 d2u dx2 igual a zero. Integro uma vez, N1 é C1, integro uma segunda vez, C1x mais C2. E a segunda equação faço a mesma coisa. Integro uma vez, aparece uma constante C3. Integro uma segunda vez, C3x mais C4. Veja que agora eu tenho duas equações diferenciais, uma para cada segmento da barra. Então, eu tenho 4 constantes de integração. Como determinar essas 4 constantes? Bom, eu vou estabelecer 4 condições de contorno. Em 0 e em L, a barra está engastada. Então, eu sei que U de 0 é 0 e U de L é 0. E eu tenho que estabelecer equações de compatibilidade, ou seja, de continuidade dos deslocamentos e continuidade da derivada. Então, U de 2A tem que ser igual tanto para a equação 1 quanto para a equação 2. E a derivada, na verdade, EA du dx é a minha força interna. Então, a continuidade da derivada significa um equilíbrio de forças na interface. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre ao redor aqui da minha interface, onde a força P está sendo aplicada. Lembrando, se a força normal é positiva para fora, aqui está a minha barra 1, aqui está a minha barra 2, ação e reação, esse aqui é o diagrama de corpo livre da minha interface.
somatório de forças em x igual a zero, eu vou ter menos N1 mais P mais N2 igual a zero. Na verdade, N1 e N2 é o valor da força N1 em x igual a 2A e o valor da força interna N2 em x igual a 2A. E isso aqui é a constante C1 e isso aqui é a constante C3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 equações, 4 incógnitas. Posso resolver esse sistema linear para determinar as minhas 4 constantes de integração. Substituindo os valores dados para a área, eu posso determinar C1, C2, C3 e C4. E, portanto, calcular as minhas reações. R de A é o N de 0, é o meu C1, 8P sobre 17. R de C é o N de L, o N em x igual a 3A, que é o meu C3, menos 9P sobre 17. Essa reação RA positiva, para fora, essa reação RC negativa, para dentro. Veja, aqui está um diagrama de corpo livre do sistema com as reações. Veja que somando as duas, o sistema está em equilíbrio. Veja que essa abordagem é bastante complicada algebricamente, principalmente para determinar essas constantes de integração. Então, existe uma solução simplificada se o meu sistema é composto por barras com EA constante e N constante. Ou seja, para cada segmento da minha barra, vale a equação du dx N sobre EA. Se N sobre EA é constante, eu posso integrar essa equação. Essa variação é a variação no comprimento da minha barra ΔI. N sobre A é constante e isso aqui é o comprimento da minha barra. Então, a variação no comprimento de cada barra é o NL sobre EA. Então, a deformação de cada segmento delta é o NL sobre EA e a gente pode identificar essa constante EA sobre L como sendo a rigidez equivalente da minha barra. Então, eu vou entender a minha barra como uma mola com rigidez equivalente K, EA sobre L. Veja, isso vale para barras com EA constante dentro do limite linear elástico. Como que eu modelo esse problema, então, usando essa sistemática? Cada barra aqui eu vou entender como uma mola equivalente. K1 é o E A1 sobre L sobre 2A. K2 é o E A2 sobre A. Então, aqui eu tenho as duas rigidez de cada uma dessas molas. Como as duas molas estão ligadas nesse ponto onde a força P está sendo aplicada, ambas as molas estão sujeitas aos mesmos deslocamentos. Então, elas estão em paralelo. Então, o meu K equivalente é a soma K1, K2. O deslocamento do nó B, portanto, ΔB, é a força P sobre o K equivalente. Então, ΔB é isso. Sabendo os deslocamentos da mola, eu posso calcular a força em cada mola. N1 é o K1 ΔB, 8P sobre 17. N2 é o K2 ΔB, 9P sobre 17. N1 está em tração, então é uma força positiva. N2 está em compressão, é uma força negativa, por isso aparece esse sinal de menos. Veja que é o mesmo resultado que eu obtive anteriormente. Claro que da ação e reação, essa força N1 e N2 são as reações pedidas. Veja que a análise desse jeito é muito mais simples. E veja que é muito fácil inserir outros efeitos no meu sistema. Então, o item B pergunta a reação nos suportes se esses suportes são flexíveis com rigidez K. Bom, modelando o problema dessa maneira, aqui eu tenho a minha barra 1 e a barra 2, eu tenho aqui as rigidezes dos suportes flexíveis, rigidez da barra 1 K1, rigidez da barra 2 K2. E agora eu vou ver o seguinte, essas duas molas estão sujeitas às mesmas forças, estão em série. Essas duas molas estão sujeitas às mesmas forças, estão em série. Então, a rigidez equivalente desse conjunto é isso daqui, e a rigidez equivalente desse conjunto é isso daqui. Então, agora eu vou ter esse sistema equivalente, e agora sim, duas molas em paralelo, a rigidez equivalente é a soma das duas. O deslocamento do nó B é a força P sobre o K equivalente. Então, ΔB é isso daqui. Calculei o meu deslocamento ΔB, posso calcular a força em cada mola equivalente. N1 é o K equivalente 1 vezes ΔB, que simplificando, chega nessa equação. N2 é o K equivalente 2 vezes ΔB. Simplificando, chego nessa expressão. Veja que nessas expressões, se eu tomar o limite para K tendendo a infinito, eu chego que N1 é 8P sobre 17 e N2 é menos 9P sobre 17.
é o mesmo resultado do item anterior. Faz sentido. Se o meu suporte é rígido, se essa rigidez tende ao infinito, eu tenho que chegar na resposta que eu obtive para o sistema com suporte rígido. Então, nesse caso da barra apoiada em molas, as minhas forças de reação são N1, N2, RA e RB. O procedimento de análise do exercício anterior pode ser estendido para diversas combinações diferentes de sistemas compostos por barras. Se cada barra pode ser aproximada por uma mola equivalente, então os sistemas podem ser compostos por molas em série, sujeitas à mesma força, ou molas em paralelo, sujeitas ao mesmo deslocamento. É possível calcular a rigidez equivalente de cada conjunto de molas, de forma que a análise fica simplificada para estudar as forças e os deslocamentos da mola equivalente. As associações de molas em série e paralelo podem nos ajudar a resolver de forma sistemática problemas hiperestáticos. Em problemas isostáticos, como todas as forças internas e reações podem ser determinadas a partir das equações de equilíbrio, calcular deslocamentos é simples, uma vez que são proporcionais às forças internas da barra. Já em problemas hiperestáticos, é necessário resolver as equações de equilíbrio, as equações de compatibilidade e as equações constitutivas simultaneamente. Para resolver problemas assim, uma maneira sistemática para modelar problemas hiperestáticos é conhecida como o método dos deslocamentos. E o método dos deslocamentos é composto por 5 passos. Passo 1. Esboçar o diagrama de corpo livre. A partir do diagrama de corpo livre, nós escrevemos todas as equações de equilíbrio relevantes do sistema em análise. Passo 2. Esboçar a geometria da deformação. A partir dessa geometria, é possível escrever as equações de compatibilidade geométrica do sistema. Passo 3. Usar as relações força-deslocamento de cada membro da estrutura, para relacionar os deslocamentos desconhecidos do passo 2 com as reações desconhecidas do passo 1. Veja que o método dos deslocamentos é bastante geral e pode ser estendido também para tratar problemas com variações de temperatura, que nós abordaremos mais adiante. Passo 4. Resolver o sistema de equações. Nos passos 1 a 3, nós obtivemos equações de equilíbrio, equações de compatibilidade e equações constitutivas. No passo 4, nós resolvemos esse sistema de equações para as incógnitas do problema. Finalmente, no passo 5, nós revisamos a nossa solução. Nós fazemos uma análise crítica dos resultados para garantir que os resultados obtidos são plausíveis, se fazem sentido e se estão corretos. Vamos ver na prática como o método funciona no exercício, que tem um tubo de aço e um núcleo de alumínio sujeito à força de tração de 200 kN. E o exercício pergunta as tensões normais em cada material desse sistema composto. Agora nós temos a nossa barra aqui, composta por um núcleo de alumínio e um tubo de aço. Vamos ver como funciona o método dos deslocamentos. Passo 1. Fazer um diagrama de corpo livre. Então eu vou representar aqui o meu sistema, a força externa P e as forças internas no núcleo de alumínio e no tubo de aço. E para esse sistema eu posso escrever somatório de forças em x é 0, menos PS, menos P alumínio mais P é 0. Geometria da deformação. Veja, ambos o tubo e o núcleo se deslocam juntos, se deformam juntos. Então, a minha equação de compatibilidade vai ser que o deslocamento do tubo de aço tem que ser igual ao deslocamento do núcleo de alumínio. Passo 3. Relação força-deslocamento. Para cada uma dessas barras, eu sei que delta é NL sobre EA. Substituindo isso na minha equação de compatibilidade, PL sobre EA para o aço, PL sobre EA para o alumínio. Então, vou ter duas equações. Passo 4, resolver o sistema de equações. Então, aqui está o meu sistema de equações. L do aço, L do alumínio são iguais. Então, eu posso resolver esse sistema. Eu vou ter que a força no aço é isso daqui e a força no alumínio é isso daqui. Substituindo os valores dados no exercício, eu vou ter que a força no aço é 94,1 kN e a força no alumínio é 105 kN. Veja que interessante desse exercício. A área do núcleo de alumínio, dividido pela área do aço, é 3,27. Ou seja, o alumínio tem uma área 3,3 vezes maior que o aço.
mais o módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio é 2,9. O aço tem um módulo de elasticidade 2,9 vezes maior que o alumínio. Como as forças são proporcionais ao produto EA, então as forças são aproximadamente as mesmas nesse exercício, mas não as tensões. A tensão é força sobre área. E como a área do alumínio é maior, a tensão no alumínio é bem menor. Você pode pensar ainda no seguinte: como a tensão é força sobre área, e essa força é proporcional ao produto E vezes A, então a tensão é proporcional ao módulo de elasticidade. Então essa razão de tensões vai dar exatamente a razão entre os módulos de elasticidade. E isso é muito interessante, porque mostra que o material mais rígido vai estar sujeito a uma tensão maior. E isso explica, por exemplo, por que colunas de concreto são reforçadas por barras de aço. O concreto não suporta tensões de tração e ele tem um módulo de elasticidade muito baixo. Então o concreto é reforçado com barras de aço porque quem vai suportar as tensões de tração é o núcleo de aço. É o que tem um módulo de elasticidade maior. E é por isso também que hoje a bioengenharia investiga novos materiais para implantes. Porque um implante de titânio, o titânio tem módulo de elasticidade 120 gigapascal, enquanto que o osso humano tem um módulo de elasticidade de aproximadamente 15 gigapascal. Como esses módulos de elasticidade são muito diferentes, as maiores tensões vão estar no titânio. Se as tensões no osso são muito baixas, com o tempo, isso vai resultar numa atrofia do osso, que pode gerar lesões e falência do suporte ósseo na região do implante. Então, hoje, a bioengenharia busca materiais com um módulo de elasticidade mais parecido com o do osso, para não ter esse problema de tensões diferentes em materiais diferentes, tensões maiores, onde o módulo de elasticidade é maior.